Seja bem-vindo ao meu canal de teologia, eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão de dois textos bíblicos. O primeiro texto será o texto de Mateus 16, de versículo 13 ao 20. E o segundo texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 a 5. Mas você deve estar perguntando, por que dois textos hoje, professor? Normalmente não é um só. É que nesta semana nós estamos celebrando a festa de São Pedro e São Paulo. Por isso nós vamos pegar dois textos capitais, tanto da vocação de Pedro quanto da vocação de Paulo. Convido então você a abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, e depois a gente vai até o 20. É preciso dizer também que existe um ponto de conexão entre os dois textos. E a questão central entre ambos os textos é qual é a identidade de Jesus. Isso é muito importante. Descobrir a identidade de Jesus para um cristão é algo fundamental. Estou cansado de ver cristãos, pessoas que vão à igreja, que estão ao nosso lado, que têm uma ideia estranha de Jesus. Você já viu algum cristão violento? Você já viu algum cristão que não tem paciência com o erro dos outros? Que é dogmático? Que é um cristão puramente cultual, voltado somente para o culto? Você já viu esse tipo de pessoa? Pergunto para você, será que essa pessoa tem realmente conhecimento de quem é Jesus? Jesus por acaso foi alguém violento? Jesus por acaso foi alguém que não soube acolher a fraqueza humana? Será que Jesus foi uma pessoa voltada somente para o culto? Veja, por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes nós não sabemos responder uma pergunta fundamental. Quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta está presente nos dois textos que nós vamos ler, tanto do Evangelho quanto do Atos dos Apóstolos. Vamos ao texto. O texto diz assim: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Vamos pegar aqui então alguns pontos. Eu digo alguns pontos porque não dá para pegar todos os pontos, porque esse texto aqui ele é riquíssimo de detalhes, para refletirmos um pouco sobre essa palavra. O primeiro elemento que eu quero chamar a atenção para você deste texto está ali logo no versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é um território onde lá existia um santuário para o deus Pan. Esse deus era considerado o deus dos pastores e Deus também dos rebanhos. A grande questão desse texto é reconhecer qual é a identidade de Jesus. Será Jesus o verdadeiro pastor? Será Jesus aquele que realmente guiará o rebanho de Deus? E essa pergunta foi feita em dois momentos. Veja, o primeiro momento, quem dizem os homens? A tradição no grego também pode ser as pessoas, a sociedade. O que as pessoas dizem sobre mim? E aí, então, existe a resposta. Uns afirmam que é João Batista, outros afirmam que é Elias, e outros também confundem Jesus com Jeremias. É importante ressaltar que tanto João Batista, quanto Elias, quanto Jeremias, eles pertencem à tradição profética. Portanto, essas pessoas estão respondendo que Jesus está na linha dos profetas. Essa resposta não está errada. Essa resposta está correta, mas não abrange a totalidade da verdade da revelação que Jesus veio nos trazer.
Jesus, então, ele faz novamente a pergunta, mas agora não uma pergunta endereçada para as pessoas. Jesus, ele direciona a pergunta para os apóstolos. Veja, então perguntou-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, ele assume o protagonismo da resposta, mas é preciso dizer que essa resposta já havia sido dada anteriormente por todos os discípulos. Agora Simão, então, ele assume o papel de porta-voz da comunidade. E veja a resposta de Simão. Respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta, ela tem dois momentos. Tu és o Cristo, tu és o ungido, o escolhido, o enviado, aquele que vem resgatar. Tu és o Cristo, o Messias. E o judeu sabia muito bem o que significava ser Messias naquele tempo. Ao mesmo tempo que tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus da vida. Mas como Pedro chegou a essa constatação? Jesus mesmo responde, olha, essa resposta ela vem do alto. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue. A graça de Deus que auxilia Pedro. Mas como será que Pedro conseguiu essa sabedoria? O próprio texto responde para nós. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Quando o texto coloca filho de Jonas, ele não está referindo à paternidade do pai de Pedro, mas está referindo ao profeta Jonas. Bem-aventurado és tu, Pedro, que também agora entra na linhagem profética, no sentido de que é alguém guiado pelo Espírito. Porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo. Agora é Jesus que vai fazer uma afirmação sobre Pedro. Anteriormente foi Pedro que fez uma afirmação sobre Jesus. Também eu te digo, tu és Pedro. Veja, antes ele era só Simão. Agora ele passa a ser Pedro, pedra. Sempre na Bíblia, quando existe uma mudança de nome, ali também tem uma vocação, um chamado, uma missão. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, qual pedra? A pedra da pessoa ou a pedra da proclamação de fé? É a pedra da proclamação de fé. Sobre a sua proclamação de fé, edificarei a minha comunidade. A comunidade de Jesus, ela se edifica, se constrói e ela é identificada no mundo quando ela testemunha, quando ela vive a proclamação de fé de Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus da vida. Mas como que essa comunidade, então, mostra a sua carteira de identidade no mundo? Só apenas falando que Jesus é o Cristo? Não. Ela se identifica com Cristo quando ela vive no mundo essa perspectiva, essa vida de Deus, ensinada por Jesus, pregada por Jesus. Então Pedro, neste texto, ele se torna porta-voz da comunidade. Nós católicos temos a riqueza de afirmarmos que Pedro, então, ele é ali constituído, escolhido pelo Senhor para ser dirigente da comunidade. Nós chamamos isso de papado, o bispo de Roma. Mas o texto bíblico aqui apresenta para nós que essa figura central aqui, que representa os apóstolos, é aquele, portanto, que vai guiar o povo do Senhor, ajudar a igreja a sempre se manter firme nessa proclamação de fé. E a proclamação de fé, ela é acompanhada por uma vida de fé em Cristo. Da mesma maneira, para não se estender muito, eu convido você a dar um pulo, sair aqui do Evangelho de Mateus. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Vamos falar um pouco de Paulo também. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi-lhe pedir cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens e mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu da claridade.
Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A quem tu persegues? Mas levanta-te e entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Neste texto nós temos aqui então Saulo, aquele que sai para ir a Damasco, cheio de violência, cheio de arrogância, cheio de uma imagem de um Deus violento, excludente. Não podemos esquecer que ele fazia tudo isso por zelo a Deus. E ao chegar perto da entrada de Damasco, então uma grande luz, uma luz o envolve e ele cai por terra. Veja, ele cai por terra. Ele não cai do cavalo. Eu convido você, olha o seu texto, versículo 4. Caindo por terra, ouviu uma voz. Paulo não caiu de um cavalo, mas ele caiu por terra. Caiu por terra significa que ele caiu em si. Mas por que normalmente nós associamos essa queda de Paulo a uma queda de um cavalo? Segundo a tradição, veja, caiu do cavalo não tem fundamento bíblico. Mas aonde está o fundamento? O fundamento do cavalo vai aparecer na tradição posterior ao texto, dizendo que Paulo cai do cavalo. Mas o que significa cair do cavalo? Cair do cavalo tem todo um simbolismo. Cavalo, na época, era sinal de status, de poder. Então Paulo, ele cai do seu status, ele cai do seu poder, ele cai com o rosto em terra, ao humus da terra, e vai ali restaurar a sua visão, vai ali restaurar os seus posicionamentos. Ele caiu por terra, caiu em si e viu toda a sua arrogância, toda a sua prepotência, todo o seu dogmatismo, todo o seu farisaísmo religioso. Essa luz, portanto, conduziu a Paulo a enxergar Deus de uma maneira diferente. E ali Paulo, então, deixa de ser um perseguidor dos cristãos, Saulo, o grande, para se tornar Paulo, o pequeno. Mas qual é o ponto de conexão, então, entre Pedro e Paulo? Tanto Pedro, porta-voz da comunidade cristã, quanto Paulo, o maior pregador da história do cristianismo, eles tiveram que fazer um caminho de conhecer a identidade de Deus, de deixar falsas imagens de Deus de lado para encontrar realmente Jesus Cristo. E esse é o convite desta palavra para nós. Se nós queremos pertencer a essa comunidade de Pedro e de Paulo, nós também precisamos deixar essa luz que iluminou Paulo e essa graça que moveu o coração de Pedro para compreender melhor quem era o Senhor, nos envolver. Nós precisamos também ficarmos sempre atentos para os sinais de Deus na nossa história, mas também tentar conhecê-lo melhor, para que nós deixemos também toda a nossa religião arrogante, prepotente, violenta, que discrimina as pessoas para trás, para que essa cegueira seja realmente retirada da nossa vida e que nós possamos sempre andar na proclamação de fé de Pedro, firmes na rocha de que Jesus Cristo é o Senhor. Que você possa, nesse momento de oração, pedir para o Senhor, Senhor, que a tua luz me envolva, para que eu também, assim como nosso irmão Paulo, deixou de lado visões de Deus que não eram a realidade, mas que eu também possa te conhecer melhor, Senhor, te ver melhor, te entender melhor, compreender melhor a tua palavra, para que eu possa, no mundo, ser um mensageiro dela, testemunhando a sua misericórdia, o seu amor, o teu perdão, a sua reconciliação nesse mundo de hoje tão fraturado. E aí sim, estaremos como Pedro e como Paulo, firmados na rocha e iluminados pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você possa, que nós possamos continuarmos firmes nessa rocha de que Cristo é o Senhor, o Filho do Deus vivo, Filho do Deus da vida, e que Ele é a luz verdadeira que nos ilumina. Quem é Jesus para você? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.